sentar, deitar, levantar. Enquanto Jesus ele vai andar com Judas, ele vai lavar o pé de Judas, ele vai levar um bocado de pão sobre os lábios de Judas. Sabe o que representa um bocado de pão? Na lógica deles, na cultura dele, cada vez que alguém sentava assim à mesa, que você levava um bocado de pão até a boca, você estava dizendo: eu confio em ti, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai dizer: olha, vai se levantar um traidor, um de vocês vão me trair. O que me chama a atenção quando eu parei para estudar é que os apóstolos, que eram os mesmos discípulos, ele vai caminhar com Judas o tempo inteiro, e entre os 11 foi combinado que Judas passasse a ser o tesoureiro. A Bíblia não vai mencionar, nem os estudiosos, os teólogos vão saber de certo como foi todo o caminhar de Judas, mas vai entender que Judas fazia parte daquela multidão que acompanhava Jesus, que tinha a curiosidade de saber quem era Jesus. Aleluia! A todo tempo, Judas, quando se coloca presente diante do Senhor, ele tinha uma curiosidade. Havia uma falta de caráter já sobre Judas. Judas não foi para Jesus por amor. Judas não foi para Jesus porque ele queria uma convenção, mas Judas ele era ambicioso. Judas ele começou a ver que Jesus não era um homem comum, e Judas ele não era um incrédulo. O nome Judas significa louvado, aleluia. Isso significa que os pais de Judas vêm de um seio cristão, mas nem todo que nasce no seio de cristão ele é. Eu e você temos que ter essa sabedoria, né? Porque fala como Jesus, anda como Jesus, canta na Manacai, se aceita como Jesus, tem um comportamento que ainda assim tem a essência de Jesus, porque maior do que Judas, para andar com Jesus, viver a vida que Jesus viveu, canta na Manacai, não foi o apóstolo, não foi um homem comum que ensinou a Judas, mas foi Jesus, o mestre dos mestres. E ainda assim não houve uma convicção no coração de Judas. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, Judas ele vai se assentar à mesa, mas antes dele se assentar à mesa, ainda Jesus, sabendo que desde o início que Judas se infiltrou no meio do povo, Judas não estava em busca de convenção. O que Judas acreditava era que, sendo Jesus um homem filho de Deus, Jesus era rei, que Jesus ele iria tão somente tomar o domínio da mão dos romanos, que Jesus iria se sentar em um trono terreno, que eles não iam ser mais dependentes da lei romana, porque ele estava afinal ao lado do rei. Mas Jesus a todo tempo ele vai pregar que aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. A todo tempo ele vai esclarecer para Judas, mas de maneira a como viesse envergonhar Judas, mas que viesse uma convenção sobre Judas. Mas Judas ele estava cego espiritualmente, porque não adiantava ele ver os milagres, as maravilhas, os prodígios de Jesus,